Vamos falar hoje de alfabetização de crianças atípicas, com dislexia, TDAH, e vamos falar um pouquinho de consciência fonológica? Pois bem, antes de começarmos, é importante alinhar um ponto fundamental. A alfabetização não é um processo intuitivo. Ela não acontece apenas por maturidade, por exposição a livros ou mesmo pelo tempo. A alfabetização é um processo neurocognitivo estruturado, ok? Quando o método ignora como o cérebro aprende, as crianças atípicas são as primeiras a apresentar as dificuldades. E isso não acontece por incapacidade da criança, mas por uma incompatibilidade metodológica. Vamos falar um pouquinho sobre a diversidade neurocognitiva na sala de aula. Muito difícil para o professor. Em toda a sala de aula há cérebros diferentes. Crianças com dislexia, com TDAH, atrasos de linguagem ou outros transtornos do neurodesenvolvimento. Mas mesmo assim, elas aprendem. Mas não aprendem da mesma forma, nem no mesmo ritmo. É nessa aí que o professor sente o problema. O papel do professor não é normalizar o aluno, é mediar conhecimento de forma compatível com o funcionamento do cérebro. E a dificuldade de aprendizagem não é sinônimo de baixa inteligência. Quando se fala em consciência fonológica, estamos falando do eixo da alfabetização. Segundo a abordagem da própria ciência da leitura, a consciência fonológica é o eixo mais sensível e o mais decisivo da alfabetização. A consciência fonológica é a habilidade que permite à criança perceber, identificar e manipular os sons da fala. Ela acontece antes da leitura e antes da escrita. Por isso que algumas atividades são tão importantes. Não é reforço, não é atividade complementar, não é algo opcional. É um conteúdo estruturante. Mais para frente eu vou falar desse conteúdo estruturante. Por ora, a progressão da consciência fonológica se desenvolve em níveis. Quais são esses níveis? Primeiro, a consciência de palavras. Depois, a consciência silábica. E em seguida, a consciência intrassilábica, como rimas e aliterações. As rimas e aliterações, elas são muito trabalhadas lá na educação infantil. E por fim, temos a consciência fonêmica. Esse é o nível mais complexo e mais decisivo para a alfabetização. Pular etapas compromete todo o processo, especialmente em crianças atípicas. Quando se fala da dislexia, nós estamos falando de algumas implicações pedagógicas. A dislexia não é a falta de inteligência. Dislexia não é preguiça. Dislexia não é falta de estímulo. Do ponto de vista neurocientífico, é uma dificuldade específica no processamento fonológico. Ou seja, na sala de aula, uma criança com dislexia apresenta uma dificuldade em associar a letra ao som. Ela lê lentamente, ela erra palavras novas e depende excessivamente da memória visual. O problema central não está na compreensão, está na decodificação. E quais são os erros mais comuns pedagógicos dentro da
dislexia. Entre os erros frequentes estão ênfase numa leitura global precoce, cobrança de fluência antes de uma decodificação, uma correção baseada em uma repetição mecânica. Quando isso acontece, o cérebro não cria rotas neurais estáveis. O que funciona é o ensino explícito, sistemático e cumulativo da consciência fonológica e da relação letra-som. E quando falamos do TDAH na alfabetização? No TDAH, o desafio principal não é aprender, é sustentar o processo. A criança aprende, mas não automatiza. Compreende, mas não organiza. Métodos longos, abstratos e pouco estruturados falham com esse perfil. Não por incapacidade, mas por excesso de exigência executiva. Por isso que ele sente muita dificuldade. Quando se fala em consciência fonológica como estratégia para o TDAH, precisamos verificar que as atividades de consciência fonológica devem ser curtas, concretas e previsíveis. Elas vão favorecer a atenção, o engajamento e a autorregulação. Nesse caso, para o TDAH, estrutura não é rigidez, estrutura é regulação. E a equidade pedagógica na alfabetização? O que significa isso? Equidade não é oferecer o mesmo para todos. Nossa, coitado do professor. É oferecer o necessário para que cada criança aprenda. Isso não é fácil. Crianças atípicas sofrem quando a alfabetização depende de inferência, exige leitura precoce ou cobra uma escrita sem uma base fonológica. Isso gera uma frustração, isso gera uma autoestima baixa, isso gera uma recusa escolar. A criança não quer ir mais à escola. Para finalizar, a dislexia e o TDAH não impedem a alfabetização. O que impede é um método que ignora o funcionamento do cérebro. A consciência fonológica não é uma etapa infantil. Ela é uma ponte entre a fala e a escrita. Quando essa base é sólida, a alfabetização deixa de excluir e passa a incluir. Como eu trabalho com crianças pequenas na alfabetização, eu já vou fazendo com elas jogos e atividades mais voltadas para a consciência fonológica, músicas, rimas, parlendas. Elas vão trabalhando já devagar a percepção dos sons das palavras. Então, começando por aí, eu já estou criando uma base para essas crianças. Gostou das dicas? Se inscreve no canal que tem mais.